conversa com Humberto Tupinambá, sócio do Banco Modal, falando sobre as perspectivas para o setor de petróleo aqui no Brasil, a partir da aprovação e das discussões em torno do novo marco regulatório do petróleo aqui no país. Humberto, mais uma vez, muito obrigado por sua presença aqui na Bloomberg. No segmento anterior falávamos da cadeia produtiva e da sua preocupação, em especial, com esse segmento de fornecedores, de possíveis parceiros na exploração e também no trabalho todo no pré-sal e nos campos de petróleo aqui no Brasil. Existe algum segmento dentro dessa cadeia que preocupe mais ou chame mais a sua atenção justamente em função das deficiências e das necessidades? Esquecendo do lado onshore, que são as refinarias, distribuição, e olhando só para o pré-sal, o que a gente identifica claramente é que no pré-sal a gente está discutindo muito as operações de plataforma, as operações de base que vão servir de base para a plataforma, e tudo isso tem que ter um desenvolvimento muito forte da indústria naval brasileira, né? A gente vê aí a criação de 3 estaleiros que estão aí se desenvolvendo e tem tudo, já tem contratos e estão conseguindo seus financiamentos, estão conseguindo sucesso nessa área, mas eu tenho a impressão que a gente tem capacidade para 6 ou 7 estaleiros, e aí quando a gente vai olhar, a gente percebe que talvez não tenham 6 ou 7 gerenciadores de estaleiro para poder fazer isso de forma eficiente. Então aí começa uma preocupação importante. Existe disponibilidade de recursos para atender não só os investimentos da Petrobras, que anunciou um plano enorme de investimentos até 2013, mas também essa cadeia de fornecedores, essa cadeia que trabalha paralelamente junto com a parte exploratória? Se os agentes financeiros não se juntarem, né, se juntarem no sentido de criar condições de ter parcerias lá de fora com instituições privadas, públicas, nacionais, enfim, se não houver uma união do setor, dificilmente a gente consegue ter funding para fazer esse processo todo funcionar da melhor maneira possível, na rapidez que está se dizendo ou está se comentando que vai ter que ser feito, né? Então eu diria que existe uma dificuldade sim em obtenção de funding. O senhor tem alguma estimativa de quanto seria necessário em termos de volume, quantidade de recursos, justamente para deixar e para modernizar em todos os aspectos que o senhor mencionou, essa cadeia de fornecedores? O mapeamento da indústria brasileira de fornecimento é um mapeamento muito complexo, porque ele está dividido no Brasil inteiro, no interior, no litoral, enfim. E poucas são as entidades ou os agentes que conseguem transitar por todo esse processo. Então, é importante que, para que isso aconteça, exista esse mapeamento. O Promimp faz isso bem, mas eu acho que tem muito mais para fazer, e esse mapeamento ele é fundamental para esse início, e a gente não tem tempo para isso. Humberto, você falou da questão do pré-sal, falou também dos gargalos que existem aí ao redor e também por trás de toda essa discussão que se fala do marco regulatório. Um dos pontos que se discute é a questão do contrato de partilha da produção. Na sua avaliação, é o melhor modelo para a exploração do pré-sal? É um caminho como a cessão onerosa, que também vai ser um outro caminho que vai privilegiar Petrobras. Tá tudo bem, mas o meu grande ponto em relação à questão da partilha é a que preço, de que maneira, né? Como é que isso fica mais claro? Porque não adianta ter partilha se não houver incentivo para o investidor. Quer dizer, o investidor que não vai ser operador, ele vai ter uma dificuldade de funding até mesmo na terra dele, né? Como é que as pessoas vão botar dinheiro numa operação em que eles não sabem qual vai ser o schedule de investimento, qual vai ser o schedule de produção, para onde vai? Então fica difícil de você mapear. Eu estou falando da ponta do parceiro, né? Humberto, a Petrobras anunciou na semana passada a conclusão de mais um poço aí no campo de Tupi, confirmando projeções ou reforçando as projeções de até 8 bilhões de barris de petróleo e gás nessa região. O senhor vê chance de alguma surpresa ou frustração nos poços que ainda precisam ser abertos? Surpresa pode ter, mas eu acho que a alegria é muito maior do que a surpresa. Quer dizer, eu acho que vai ter muito mais coisa positiva vindo aí do que negativa, e como tudo na vida você tem riscos, né? E quem está dentro disso está bem empenhado a correr esses riscos. Humberto, mais uma vez, muito obrigado por sua presença e por sua entrevista. Eu acabo de conversar com Humberto Tupinambá, sócio do Banco Modal, falando sobre as perspectivas para o setor de petróleo aqui no Brasil, a partir das discussões em torno do novo marco regulatório do petróleo. Fique ligado, voltamos logo depois do intervalo. Até já!